Boa noite, igreja. Graça e paz seja dentro de nós por parte do nosso Senhor Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, e nós somos o teu templo. Então, que a graça e a paz dele seja abundante dentro de nós. Nessa noite, eu estou mais uma vez muito satisfeito, muito feliz de estar aqui compartilhando a palavra de Deus de forma virtual, mas por enquanto. Em breve nós estaremos presencialmente, onde poderemos saudar pessoalmente a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto isso, nós vamos utilizando aí os recursos tecnológicos que estão disponíveis no momento para que nós pudéssemos compartilhar a palavra de Deus. Nessa noite eu quero pedir, meu irmão, minha irmã, você que está aí me assistindo, que você possa dar o like aí no vídeo e também se inscrever neste canal para que a palavra de Deus seja divulgada a mais pessoas. Porque nós sabemos que em meio a tantas coisas acontecendo no mundo ultimamente, muitos precisam ouvir uma palavra que lhes traga a verdadeira esperança. Não uma esperança falsa, mas uma esperança que realmente materialize uma vida melhor. Nós que estamos aqui vivendo neste mundo e passando por tantas situações, muitas notícias ruins têm sido divulgadas com grande intensidade, mas a grande notícia que eu tenho essa noite é que nós estamos na presença de um Deus que vive e reina e que Ele não perdeu absolutamente o controle de nada. E nós devemos lembrar também a diferença entre o que serve e o que não serve. Nós podemos observar nas Escrituras que as pragas, elas foram sobre os egípcios, e sobre o povo de Deus veio a libertação e a bonança. Esse deve ser o nosso pensamento quando nós estivermos aí atravessando momentos de calamidade, momentos de terror, porque nós temos um Deus que não nos abandona. E nos momentos difíceis, Ele está sempre conosco. O nosso Deus é um paizão, é aquele que verdadeiramente derramou o teu amor por nós naquela cruz, sacrificando de forma terrível uma morte cruel. Ele fez aquilo sem pensar duas vezes por nos amar. E nessa noite eu tenho certeza que Deus está muito feliz porque nós estamos compartilhando, divulgando a palavra dele. E nessa noite eu quero falar sobre o poder da oração. Num momento tão difícil, nós precisamos apresentar a solução. Porque não adianta ficar só comentando, olha, você viu o que aconteceu? Olha, você viu o que está acontecendo? Agora, aonde está a solução? Somente comentar, nada se resolve. Como diz o profeta Jeremias, quero que me traga à memória as coisas que me dão esperança. Então, para ficar falando coisa ruim, nós temos aí muitas notícias, muitas pessoas divulgando. Mas isso aí não nos interessa. Nós precisamos falar de coisas boas, coisas que nos dão esperança. E eu quero falar aqui sobre o poder da oração. Uma coisa que eu quero salientar nessa noite é que a palavra de Deus ela não é para ser lida de qualquer forma. Ela é para ser vivida. Você tem que carregar isso dentro de você. Você não pode desmembrar a sua vida da palavra de Deus. Não, eu só penso na palavra de Deus quando eu estou juntamente com os meus irmãos no templo. Não, a palavra de Deus ela é inseparável de nós. Nós precisamos ter aquilo como o nosso princípio de vida. É aquele princípio que você não abandona ele em hora nenhuma. Então, a palavra de Deus é para ser vivida e não para ser somente lida. E por falar na palavra de Deus, nós vamos então abrir aqui no livro de Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, a partir do versículo de número 5. Então, Novo Testamento, o primeiro evangelho do Novo Testamento é o livro de Mateus. Você vai então no capítulo 8 e vamos começar a ler ali no versículo de número 5. E vamos extrair aqui todas as nossas
proteínas e vitaminas espirituais que nós precisamos para viver uma vida saudável, viver uma vida de vencedor. Então, vamos começar aqui com o versículo de número 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se ele a um centurião suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. Ordeno ao meu servo faz isso e ele o faz. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Vamos analisar com bastante cautela e inteligência esse texto. Então, em um momento que Jesus estava ali em Cafarnaum, aí de repente vem o centurião dizendo que o servo dele estava paralítico e sofrendo terrivelmente. Imediatamente Jesus disse: eu irei curá-lo. E o centurião de Cafarnaum disse: olha, eu não sou digno que entres no teto da minha casa. Basta uma só palavra e o meu servo será curado. Nós podemos observar aqui algo extraordinário na vida desse homem. Esse homem estava ciente de algo que muitos cristãos hoje, eles não desfrutam dessa sabedoria. Eles estão muito apegados à questão da distância, à questão do toque, da imposição de mãos e de elementos consagrados e muitas coisas assim. Eles ficam muito dependentes, quando na verdade os relatos aqui do Evangelho de Mateus, falando do nosso Senhor Jesus Cristo, está mostrando aqui que não houve a utilização, por exemplo, do óleo ungido. Jesus ele não precisou impor as mãos. Ele lançou uma só palavra e o servo foi curado. Da forma que o centurião acreditava. Porque ele disse: olha, da forma como você creu, assim vai acontecer com o teu servo. Do jeito que você está esperando, vai acontecer. E ali disse Jesus: pode ir, porque o teu servo está curado. Naquela mesma hora, ele foi curado. O centurião estava atrás de uma coisa muito interessante. Uma palavra. A palavra. Quantos de nós dizem: a palavra é como o vento. Você fala, não volta mais. Aquilo ali, palavra não vale nada. Palavra não tem peso. Palavra não é desprezível, é algo que não muda nada na vida de ninguém. Eu vou escutar alguém ficar falando um monte de coisa da Bíblia e vai mudar minha vida? Eu vou ficar escutando pastores falando
um monte de lorota e aquilo vai mudar a minha vida? Então as pessoas pensam assim. Muitos cristãos também, eles não se contentam com palavra, eles precisam de ter algo nas suas mãos, alguma coisa, algum ponto de fé para que o que ele está esperando venha então acontecer. Mas aqui nós estamos vendo completamente diferente. Nós podemos observar também textos que dizem o seguinte: olha, se tem alguma pessoa enferma na igreja, chame o presbítero e que ele ungirá a pessoa com óleo e ela será curada. É verdade, está escrito. Mas também está escrito que quando Pedro estava passando na frente do templo chamada Formosa e um mendigo estava olhando para ele como quem espera alguma coisa, a coisa que o mendigo estava esperando era uma esmola. E ali Pedro anunciou para ele: olha, eu não tenho ouro nem prata aqui comigo, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Levanta e anda. E com um salto, aquele mendigo se colocou de pé, e ele tinha os pés arteiros, os pés deles estavam em perfeitas condições para que ele pudesse correr, pular, fazer o que quisesse. Ele estava perfeito, com apenas a palavra. Então, eu quero que você pense nisso. Eu quero que você pense que você tem uma palavra que pode mudar tudo. Uma palavra que pode transformar situações. E você tem essa palavra contigo. A palavra de Deus. E a palavra de Deus também nos ensina dessa mesma forma: não saia de vossa boca palavra que não seja boa para edificação. Então, se nós sabemos que a palavra ela tem que ser boa, nós sabemos então que a palavra tem poder. Porque se não tivesse nada a ver, então Jesus não iria dizer assim: toda palavra frívola que o homem proferir, dela dará conta no dia do juízo. E também esse versículo que eu acabei de dizer, que não saia de vossa boca palavra que não seja boa para edificação. Tudo isso está no Novo Testamento. Eu não vou abrir aqui e mostrar versículos e ler porque são versículos conhecidos e você pode então estar verificando na tua Bíblia se o que eu estou dizendo é verdade. A questão é que nós temos que entender que a palavra que sai da nossa boca, ela tem poder, sim. Quer seja palavra boa ou quer seja uma palavra má. As palavras têm poder. Porque a Bíblia afirma isso. Então, quando você lança palavras de natureza benigna, você está produzindo um resultado consoante com a palavra que saiu da tua boca. Então, aquela palavra que saiu da tua boca, ela não voltará vazia até se cumprir tudo aquilo para o qual ela foi designada. Então, quando você diz algo benéfico, nós temos uma confirmação de que aquilo que você diz beneficamente vai produzir efeito. Em uma das palestras passadas, eu mostrei um vídeo falando sobre os experimentos do professor Masaru Emoto, onde fizeram coletas de água, pequenas quantidades de água, e as pessoas ficavam falando palavras boas ali em cima daquela quantidade pequena de água. E aquilo era levado para a microscopia de campo escuro, onde a água ela era exposta a uma temperatura negativa de aproximadamente menos 30 graus Celsius. E então formava-se aquela molécula cristalizada perfeita, tudo lindo e maravilhoso. E a água que recebia aquelas palavras
que não eram de origem benignas, e as pessoas fizeram esse teste, falaram coisas horríveis, desgraça, tudo que é ruim, falaram em cima daquela quantidade de água. E então, quando foi também levado para a microscopia de campo escuro, o resultado foi negativo, porque a formação daquela molécula congelada estava toda deformada. E fizeram vários outros testes em cima da resultante das palavras proferidas e viram que verdadeiramente aquilo era algo, era um fato, que não poderia ser algo fictício. E eles foram mais além, eles abençoavam a água, e a água era levada para pessoas no hospital, e aquelas pessoas que tomavam aquela água, que recebia palavras abençoadas, quando ela tocava no corpo daquela pessoa doente, ela então recebia uma cura. Ela ia sendo curada porque ela tomava daquela água e aquela água fazia bem. Quantas vezes nós vimos pastores falar assim: coloca, irmão, um copo de água, vamos orar e você vai beber essa água. Então, quando eles oravam sobre a água com a sua capacidade nemática, ela absorve aquela informação, porque palavra é informação. E a informação ela é derivada da intenção, que forma então um código. Então, se eu digo que algo é desgraçado, então a informação que foi para a matriz divina com aquela palavra, aquele código, ela vai produzir um resultado negativo consoante com aquilo que foi falado. Mas quando eu pronuncio uma palavra positiva, eu digo: olha, você é uma bênção. Então a matriz divina está levando uma palavra positiva. Então nós sabemos que a palavra tem poder e que a oração ela é construída através de palavras, ainda que seja em estado de meditação. Você pode estar meditando, você pode estar orando em espírito, ou seja, em pensamento, mas no seu pensamento você está ouvindo as palavras que você está pronunciando na sua mente. Então você escuta de forma interna. E da mesma forma ela produz efeito, porque ela é um código, seja ele positivo ou seja ele negativo. E por que eu estou falando tudo isso com você? É porque você, através das suas palavras, juntamente com as suas intenções, você pode produzir um efeito positivo em determinada área da sua vida, simplesmente por orar, simplesmente por abençoar. E isso é muito importante no momento que nós estamos vivendo. Quando nós necessitamos que algo seja transformado nas nossas vidas, nós então pronunciamos as palavras de acordo com as nossas expectativas. Você pode observar que toda vez, eu sempre falo isso nas minhas palestras, toda vez que o Senhor Jesus encontrava com alguém que tinha alguma deficiência, seja uma deficiência visual, auditiva, seja o que for, então ele dizia: o que queres que eu te faça? Então o cego dizia: que eu torne a ver. E ele dizia: faça-se conforme a sua fé. Então a palavra de Jesus ia de encontro à convicção daquele que a estava esperando. Então, quando você tem uma convicção e você lança uma palavra de acordo com aquilo que você está esperando, você obviamente transforma a sua vida. Então, se você faz as suas afirmações sobre si mesmo, em forma de oração, você vai produzir um efeito positivo, porque a palavra que sai da tua boca, ela não voltará vazia. Mas a palavra, quando ela sai e se trata de pessoas, então precisa haver também o seu querer.
Não adianta você falar sendo que dentro de você não quer. Deus vai te respeitar. Porque se aquele cego dissesse assim, eu quero ver, mas eu não acredito que o Senhor pode fazer isso. Então o cego, ele não seria curado. Porque o posicionamento de quem está aguardando o resultado precisa haver uma convicção por livre e espontânea vontade. E o que eu quero dizer essa noite é que você precisa conhecer o teu interior. Será que quando você escuta essas mensagens, quando você participa dos cultos, quando você vê o teu pastor ou a tua pastora pregando a mensagem de Cristo, dentro de você existe mesmo uma boa aceitação da palavra? Será que dentro de você não está talvez existindo algumas frases tipo essa, será que vai acontecer isso na minha vida mesmo? Eu acredito que Deus faz, mas eu não acredito que vai ser na minha vida. Qual é a sua expectativa no reino de Deus? Se a sua expectativa é ruim, então ela está fora do alinhamento com a palavra de Deus. Você está esperando de forma consciente ou inconsciente que aquilo não vai acontecer com você. Acontece com todo mundo, mas com você não. Mas você repete as palavras, mas você faz as orações dentro da igreja, mas você diz, eu sou abençoado, tudo que eu coloco as mãos vai prosperar. Mas quando você chega lá, está tudo de forma errada, não está alinhado com aquilo que você está pronunciando. Por quê? Porque você está dividido. Existe uma divisão dentro de você. E a palavra de Deus diz assim, que a casa dividida não subsistirá. Então, se você está dividido, parte de você pronuncia a palavra e a outra parte, lá no fundo, no âmago da sua vida, na sua alma, você está rejeitando. Então, se há uma divisão interna, você precisa tratar disso. Você não pode continuar buscando as coisas de Deus de forma dividida. Você precisa alinhar o seu interior com a palavra pronunciada por você mesmo. Você não pode continuar de uma forma dividida. Você precisa estar em alinhamento com aquilo que você está pronunciando. Porque quando você é dividido em duas metades, você não vai a lugar nenhum. E eu vou te provar isso na palavra. Lembra quando ele diz assim, é versículo famoso, versículo muito conhecido. Ele diz assim, este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então era a mesma coisa. Cantavam, falavam de Deus, falavam para Deus, pronunciavam orações, faziam coisas incríveis, mas na verdade, lá no fundo, eles não estavam alinhados e nem querendo nada com Deus. Então, eu quero lhe dizer que a divisão interna tem que acabar. Você precisa estar a favor do reino, do lado de dentro, e você precisa também estar pronunciando as palavras do reino do lado de fora. Ainda que seja para você mesmo, ainda que seja para alguma situação que você queira mudar, você precisa alinhar o seu inconsciente com o seu consciente,
Porque enquanto você ficar dividido, você vai viver o dilema que Paulo viveu. E Paulo viveu um dilema, mas ele conseguiu passar aquela situação difícil e se tornou um homem muito conhecido, um homem abençoado. Deus fez vários sinais e maravilhas através da vida deste homem e ele deixou grandes ensinamentos que hoje nós podemos contemplar nas suas cartas. O apóstolo Paulo foi um homem muito abençoado e ele viveu esse dilema. Ele dizia sempre assim, lá em Romanos, ele dizia assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, mas o mal que não quero este faço. Porque no tocante ao homem interior tem prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado e da morte. Pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Então, eu quero, mas não consigo. Eu gostaria de fazer, mas eu não faço. Então, ele estava dividido. Enquanto ele estava dividido, não aconteceu nada na vida dele. Ele estava passando por um dilema, ele estava passando por um conflito. Mas ele resolveu. Ele resolveu e ele deixou lá para a gente fazer a reprogramação mental, são as afirmações. E isso vai mudar, mas precisa ter perseverança. Não adianta, eu fiz 2 vezes e não resolveu. Não, você vai fazer até resolver. E uma pessoa é diferente da outra. Mas o irmão fez ali durante uma semana, Deus mudou a vida dele. Quando eu fui fazer durante uma semana, Deus não mudou a minha vida igual a dele. É claro, a profundidade que as coisas estão enraizadas no seu inconsciente não tem a mesma intensidade do seu irmão. Então nós precisamos entender que assim como as impressões digitais são todas diferentes de todas as pessoas do mundo inteiro, assim como as nossas características genéticas são diferentes uns dos outros de todo o mundo, assim também cada pessoa tem uma intensidade de dilema para resolver dentro dele mesmo. E não é algo que saiu de uma linha de produção. Como, por exemplo, vou fabricar um carro, então esse carro entra na linha de produção e sai tudo igual. Não, não é assim. Cada pessoa passou por um problema diferente, veio de uma família diferente, recebeu uma educação diferente, as informações genéticas são diferentes, as informações que foram passadas de pai para filho, das transgressões e de tudo mais que é comprovado que se passa através do DNA, também são diferentes. Então, não se compare a ninguém. Você é você, eu sou eu e cada um é cada um. Então nessa situação, nessa dificuldade que você está enfrentando para viver, eu sei que tem muita gente que está amedrontado, está passando um pavor. Você precisa mudar o teu interior, você precisa reprogramar sua mente. Eu quero passar algo aqui da ciência. Nós vamos entrar um pouco na física quântica. Quando eu falar física quântica é porque nós estamos entrando no mundo espiritual. Eu quero falar um pouco para você entender como funcionam as coisas. Isso aqui vai fazer com que a tua convicção aumente. Nós temos que entender, em primeiro lugar, que existe um princípio na física quântica que é: na imagem holográfica de um objeto qualquer, todas as partes deste objeto espelham o objeto inteiro. Sabe o que significa isso? É que tudo que você faz reflete em todas as partes do universo. A informação, ela permeia o universo em tempo real. Ela não precisa de uma velocidade para chegar até o destino. Porque eu estou falando isso aqui, eu sei que você deve estar pensando, mas o que tem a ver isso com a minha convicção e com as minhas orações? Nós vamos entrar aqui, vamos entender o que é que acontece, por que nós estamos falando de um universo holográfico. Eu quero que você lembre que nas investigações, por exemplo, policiais nos Estados Unidos, quando acontece um crime, eles fazem coletas de qualquer partícula, seja fio de cabelo, unha, partícula de pele,
Porque dali eles conseguem pegar a informação que é o DNA. O DNA é algo muito pequeno, ele tem um tamanho de 1 nanômetro, que é 1 milésimo de milímetro. Então você pega 1 milímetro, divide por 1000. Aí você pega esse pedacinho que você dividiu, que é 1 milésimo de 1 milímetro, aí você vai dividir ele novamente em 1000. Então vai ficar um negócio significante. Ali tem a informação de todo o teu corpo. E essa informação, ela pode ser encontrada na pele do nariz, na pele do couro cabeludo, na gengiva, na unha, na sola do pé, em qualquer parte do teu corpo, você vai ter a informação de todo o teu corpo. Então, se você fizer uma coleta da pele do dedão do pé, você vai ter a informação do DNA do corpo inteiro, até do seu couro cabeludo. Se você pegar também uma amostra do seu DNA de algum órgão interno, você vai ter também toda a informação do teu corpo, porque qualquer parte do teu corpo carrega a informação de todo o teu corpo. Então, isso prova que no universo também tudo funciona assim. Cada coisa que você pegar contém uma informação do todo. Isso é física quântica. E por que eu estou explicando isso? Eu vou começar a entrar nessa questão da física quântica. Em uma determinada experiência que foi feita na Universidade de Genebra, eles fizeram então os chamados fótons gêmeos. Fóton é uma partícula de luz, ou seja, quando você acende a luz ou quando você vai à luz do sol, por que você fica ali naquela radiação, chega até a esquentar a tua pele? Se você fica muito tempo, por exemplo, na praia, vou dar esse exemplo que é mais fácil de você entender, você pode perceber que a tua pele ela sofre o bronzeamento. Todo mundo gosta, né, de voltar da praia bronzeado. Então, isso se dá por causa dos fótons, né, que é a partícula de luz. Então, o Sol está emitindo os fótons, ele gasta 8 minutos para sair do Sol e chegar aqui na Terra. Então, tem 8 minutos. O fóton que saiu de lá vai chegar aqui na Terra e ele então vai estar ali bronzeando o teu corpo. Mas então, a questão que eu quero dizer aqui sobre os fótons é que eles fizeram fótons gêmeos. É o entrelaçamento quântico, o emaranhamento quântico, né? É quando você põe os dois em contato e depois os separam. Quando você separa um fóton do outro, independente da distância, eles fizeram um experimento na Universidade de Genebra e eles levaram um fóton a 22,5 km de distância do outro. E quando eles movimentavam aquele fóton por algum caminho, mas isso é uma coisa muito pequena, é algo ínfimo, é muito pequeno, é muito menor, mas assim infinitamente menor que 1 nanômetro. Mas assim, é algo que é muito pequeno, porque nós estamos entrando no mundo espiritual, tá? É um mundo quântico. Então, aquilo que você movimentava aqui, ela movimentava 22,5 km de distância em tempo real, não tem atraso nenhum, porque elas estão emaranhadas, elas têm uma conexão. Então, isso é algo muito importante em relação a nossa vida espiritual. Eu já vou explicar, vamos continuar entendendo aqui sobre o emaranhamento quântico. Então o que acontecia? Quando um deles era forçado a escolher entre 2 caminhos no final da jornada, o segundo fóton sempre fazia exatamente a mesma escolha, como se soubesse o que o seu gêmeo estava fazendo. O mesmo experimento foi repetido em ocasiões diferentes e todas as vezes os resultados foram idênticos. As 2 partículas agiram como se elas estivessem conectadas, ainda que estivessem a quilômetros de distância uma da outra. Então, o tempo
no mundo espiritual, ele é diferente. Por exemplo, quando você manda, se você enviar uma carta para um ente querido, né, hoje não se usa mais isso, né? Você manda um WhatsApp, eu mando um e-mail, né? Mas enfim, se você enviar uma carta para um ente querido, aquela carta ela vai ter uma trajetória. Então, se for de camelo, é camelo e vai demorar. Se for de cavalo, é um pouco mais rápido. Se for de um veículo automotor, um carro, uma moto, vai chegar mais rápido. Se for de avião, é mais rápido ainda. Mas você tem uma trajetória e você lança aquela correspondência ali, naquele veículo, e você tem que esperar que ela chegue até o seu destino. Já no mundo espiritual, as coisas acontecem simultaneamente. Eu acho que agora você já está começando a entender. Veja bem, o Senhor Jesus encontrou o centurião de Cafarnaum. E o centurião falou o quê? Física quântica purinha. Ele disse, olha, Senhor, eu não sou digno de te receber na minha casa. E eu sei que a palavra tem poder. O Senhor fala aqui, acontece lá simultaneamente. Aquilo que o Senhor fizer aqui, o Senhor não precisa estar lá, porque aquilo que o Senhor faz aqui, lá corresponde ao mesmo tempo. O que o centurião estava falando para o Senhor Jesus? Estava falando da mecânica quântica. Porque se ele dissesse assim, lança uma palavra, ela vai voando, voando, e quando ela chegar lá, ela cura. Não, basta uma só palavra, meu servo é curado. Aí ele lançou a palavra e falou, seu servo está curado. E o centurião foi embora. E Jesus elogiou a sua fé. Ele falou, olha, nem em Israel eu vi fé como essa. Fé igual a essa eu não vi em Israel. Eu gostei dessa fé. Essa fé é boa, hein? Essa fé que utiliza a mecânica quântica é de primeira. Essa aí é boa. O Senhor Jesus já viu muitos tipos de fé, mas igual àquela ele não tinha visto. Então, a minha proposta para você essa noite é: por que você não usa a fé que o Senhor Jesus elogiou o centurião? Ele disse, olha, dessa eu não vi. Então significa que ele viu outras. Ele viu pequena fé. Você lembra quando ele estava argumentando com os discípulos? Ele disse, homens de pequena fé, até quando eu vou ter que estar convosco? Então, ele viu muito tipo de fé. Ele viu também a fé que aquele homem que chegou com o teu menino, que a hora caía na água, caía no fogo, falou, se tu podes, faça alguma coisa. Aí Jesus logo disse para ele, não passa o problema para mim não. O problema é a sua fé, não sou eu. Eu sou Deus, eu faço qualquer coisa. Porque ele respondeu para aquele homem, se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Aí ele disse, Senhor, eu creio, mas ajuda-me na falta de fé. Aí Deus foi e curou o filho dele. Lembra do menino que estava com o espírito imundo e os discípulos tentaram expulsar os demônios e colocavam as mãos, o demônio ficou debatendo. Aí ele chegou para o Senhor Jesus e disse, olha, os seus discípulos não puderam resolver. Com aquela fé deles lá não deu certo não. Aquela fé lá, Senhor Jesus, ficou faltando, hein? Olha aqui, o menino está do mesmo jeito. Que tem fé que assim, ela é tão pequena que ela não resolve quase nada. Ela só convulsiona, faz um barulho, uma coisa ou outra. Mas tanto é que está lá o relato bíblico. Aí o Senhor Jesus pegou, orou, o demônio saiu imediatamente. E ele falou, homens de pequena fé. Então quer dizer, a fé pequena não foi capaz de expulsar aquele demônio. Então, qual é a fé boa? Vamos ver aqui o problema
do servo daquele centurião de Cafarnaum. Olha o problema daquele homem. Ele estava paralítico e sofrendo terrivelmente. Então não era um probleminha. Ele não estava simplesmente com uma febre, com uma pneumonia, uma lepra, que era também um problema considerável. Ele estava paralítico, sofrendo terrivelmente. Então o negócio dele era sério. Mas aí, quando a fé ela tem o princípio da física quântica, que é o princípio espiritual de estar em qualquer lugar ao mesmo tempo, a fé de qualidade, a fé que faz o nosso Deus elogiar, falar assim, olha, essa fé eu gostei. Esta fé aí eu não vi não. Nem em Israel. Essa fé eu gostei. Aí o Senhor Jesus pode ir que ele já está curado. Aí não precisou impor as mãos, nem usar um óleo ungido, nem convulsionou. Chegou lá e já estava pronto. Igual aquela fé de Pedro. E Pedro aprendeu. Quando eles foram expulsar lá, que não funcionou, aí Pedro andou com Jesus, foi aprendendo aos poucos. Depois que ele aprendeu a fé quântica, ele disse, levanta e anda. E aquele homem num salto se pôs de pé. A fé quântica, olha, é a melhor fé. Ela não precisa de estar perto e também não se importa se estiver muito longe. Não interessa a distância e não interessa se está paralítico, se está sofrendo terrivelmente. O que interessa é que ela alcança qualquer pessoa em qualquer lugar da Terra, porque é um emaranhamento quântico. Você fala aqui, acontece lá. Você fala, ele está bem e ele fica bem lá. Você fala, ele está de pé e ele salta lá. Por quê? Porque é ao mesmo tempo. Esta é a melhor fé. Esta é a fé que nós devemos investir na nossa vida. É a fé da física quântica. É a fé do mundo espiritual. Vamos aprender mais. Eu tenho mais informações aqui sobre a questão científica que nos ajuda a compreender melhor. Vocês estão me entendendo? Então veja bem. Quanto mais entendermos o poder de nosso infinitamente conectado holograma, mais evidente se torna que não existe nada oculto e que não existem segredos. Estas coisas são subprodutos da nossa sensação de separação. Olha o que está dizendo aqui, que o cientista está dizendo, olha, não existem segredos. Essas coisas que a gente coloca, essas barreiras, são subprodutos. Na verdade, a sensação de separação, ela é simplesmente uma sensação, mas não existe. Não existe separação. Isso é uma notícia excelente, sabe por quê? Porque você não está separado do teu Deus, do nosso Deus. Você está em contato. Ah, não, mas Deus ele fica lá no trono, entronizado entre os querubins. Ele está lá, mas ele está aqui. Porque ele é onipresente. Ele consegue estar falando com você aqui e ele consegue estar lá recebendo a glorificação dos querubins. E ele consegue também ao mesmo tempo falar com Abraão e também conversar com Jacó e com todos os milhares de salvos e ainda responder cada oração aqui na terra. E ainda se houvesse bilhares de terras, ele responderia todo mundo ao mesmo tempo, porque essa é a vantagem da física quântica, ou melhor dizendo, do mundo espiritual. Não tem limites. Foi o que Jesus falou. Aquele que crê, ele não tem limites. Ele falou para aquele homem, ele falou assim, olha, por que você que não está acreditando em mim? Porque
tudo é possível àquele que crê. Não há limites. Nós não podemos limitar o nosso Deus. E aqui também eu tenho uma grande notícia para vocês. Olha que interessante aqui esse relato científico aqui. Entretanto, o ponto principal do experimento foi justamente o fato de um relógio atômico indicar que nem um instante havia transcorrido. O efeito foi simultâneo porque nenhuma troca foi necessária. No plano quântico, tanto o doador como o DNA pertenciam ao mesmo e único padrão. A informação de um estava presente no outro. Eles já estavam conectados. A energia proveniente das emoções do doador nunca viajou para lugar algum, porque ela já estava em todos os lugares. Presta bem atenção. Esse relato científico foi uma experiência que eles fizeram uma coleta de DNA de um doador e afastou o DNA a uma distância muito longa, e à medida que o doador, aquele que cedeu o seu DNA para o experimento, né, qualquer partículazinha, como eu falei, de unha, do fio do cabelo, eu não sei de onde eles tiraram, mas eles tiraram ali, pode ter sido da pele, do fio de cabelo, e levaram para bem distante. À medida que o doador tinha emoções, porque o DNA ele se contrai, ele se expande de acordo com o seu estado de consciência. Então, se ele simulava uma tristeza aqui e o DNA daqui contraía, ao mesmo tempo o DNA a quilômetros de distância correspondia. Então não tinha atraso, porque eles estavam ao mesmo tempo conectados. Eles estavam ao mesmo tempo correspondendo, ainda que distâncias incríveis. Isso significa que quando você ora, quando você determina, assim como o Senhor Jesus determinou na vida do centurião de Cafarnaum, acontece simultaneamente. A pessoa pode estar em outro, pode estar na lua, distante, bem distante. Se ela tiver um problema lá e for um conhecido seu, se souber que ele está passando um problema, você pode orar daqui e vai corresponder lá como se fosse a mesma coisa. Vamos supor que nós tivéssemos tecnologia para viajar no universo aí a 1 milhão de anos-luz, uma distância que não tem tamanho, e essa pessoa passar por um problema lá e você orar aqui, imediatamente lá ela é correspondida. Tudo isso porque a mecânica quântica é a estrutura que corresponde ao nosso estado de consciência de acordo com a convicção que nós temos. Então, quando você vê uma notícia dessa, você sabe que toda a estrutura do universo ela foi preparada para receber a informação da oração. Isso foram feitos vários testes científicos. Como eu falei para você, nós temos aquele da palavra, nós temos o teste da palavra na água, nós temos o teste da palavra, a pessoa pegar a fotografia oral, eu estou aqui apresentando essa pessoa, e a pessoa está lá do outro lado do planeta, ela recebe a cura imediatamente. Quantas pessoas nem foto pegam? Eu falo, quem que é que está doente? Ah, é o meu pai. Não, então eu vou orar aqui, ele vai ser curado lá. Isso já foi feito. O Senhor Jesus ensinou o exemplo, ele deu o exemplo. Então nós precisamos seguir o Mestre. Ele é o nosso professor, ele é o nosso pastor, ele é o pastor supremo. Claro que nós temos os pastores aqui na terra, mas o modelo, a perfeição, nós devemos imitar a Cristo. Nós, pastores, estamos lutando para imitar a Cristo. As ovelhas, aqueles são os membros do corpo de Cristo, devem também se espelhar no Messias. Então isso muda tudo na sua vida. E tem mais, veja bem aqui. As mudanças que desejamos que ocorram no mundo, não importa se trata de curar ou de dar segurança aos que não estão próximos, ou favorecer a paz no Oriente Médio, ou
em uma das nações no momento empenhadas em conflitos armados. Não precisam ser enviados do nosso íntimo para locais onde são necessárias. Não é necessário enviar alguma coisa para algum lugar. Se temos nossas orações dentro de nós, elas estão presentes em todos os lugares ao mesmo tempo. Aqui, às vezes, eu encontro um pouco de dificuldade para ler aqui, porque esse texto foi extraído do inglês norte-americano. E às vezes a tradução, eles têm algum erro de tradução, aí eu vou tentando aqui ajustar na hora. Mas, enfim, o que o texto está nos mostrando é que se você vê, por exemplo, uma zona de conflito, como no Oriente Médio, está em guerra, você quer levar a paz, você não precisa levar nada. Você cria a paz lá ao mesmo tempo, simplesmente declarando por convicção. Como Deus disse, haja luz e houve luz. Se você dizer haja paz, haverá paz. E eu comentei em uma palestra anterior que as pessoas estavam orando no Oriente Médio e naquele momento, em países que estavam em colapso, havia muita violência, muito sangue, muita entrada em hospitais, atropelamento, muitos roubos, violências terríveis, terrorismo. Aquilo baixava na mesma hora. Quando eles paravam de orar, começava a levantar de novo. Então, isso significa que nós temos autoridade. Isso também é científico, porque o nosso DNA ele exerce influência até nas partículas de luz. Isso já foi comprovado cientificamente. Colocaram uma amostra de DNA em um microtúbulo que havia partículas de luz. A partícula de luz tomou a forma do DNA, porque nós somos deuses. A informação de ser humano é algo muito especial. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus, o Criador. Então, por isso, tudo corresponde às nossas expectativas. Lembra que eu contei para vocês que no momento em que houve aquele terrorismo nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos, eles detectaram depois de muitos anos que passaram, assim, puxa vida, tem um pico aqui em todo o campo eletromagnético do planeta. O que foi que aconteceu nessa época que veio essa alteração? E ninguém entendia até que descobriram que quando houve exatamente o ataque das Torres Gêmeas e o mundo recebeu a notícia, ali imediatamente as emoções dos seres humanos que contemplaram aquela notícia alterou o campo eletromagnético do planeta. Então você pode perceber que o estado de consciência do povo quando viu aquele terrorismo interferiu no campo eletromagnético. Então significa que o teu estado de consciência, estando em Deus, sabendo que tudo é possível aquele que crê, interfere incrivelmente na vida de outras pessoas, na sua própria vida ou em situações. Você pode transformar o caos no Éden. Isso é comprovado cientificamente através daquele outro experimento que eu acabei de falar aqui, que foram as pessoas intercedendo pela paz em países que estavam em colapso de guerra e terrorismo. Então, nós sabemos que isso foi um resultado comprovado. Eles mediram, eles mensuraram, ou seja, eles analisaram o número de entradas de acidentes, de trânsito, de vítimas de terrorismo, vítimas de violência, a própria guerra que gera as baixas, né? Então eles olharam isso tudo. Então quando entraram em oração, imediatamente aqueles números baixaram significativamente. Quando interromperam as orações, os números começaram a seguir. Então esse é o nosso papel aqui na Terra. Nós somos autoridade espiritual. Aquilo que nós determinamos acontece. Mas por que não está acontecendo? Porque tem gente dividida consigo mesma. Tem gente que está partida ao meio. Então por isso a casa dividida não pode subsistir. Então a casa dividida ela entra em colapso. Ela vai cair. Ela vai ser destruída porque está dividida.
Então você não pode dividir o seu consciente do seu inconsciente. Por isso eu falei várias vezes nas outras palestras que a palavra de Deus ensina a meditação, que a meditação deve ser feita no momento da autofagia. Aquele momento em que você está... Não a autofagia, é o momento de relaxamento. Estou confundindo os termos aqui, né? A autofagia celular é quando a célula se alimenta da outra que está mais velha. Isso chama-se autofagia. Então, quando você entra no estado de relaxamento para dormir e quando você acorda, são momentos que você deve estabelecer as diretrizes da sua vida em Deus, e isso vai passar para o seu subconsciente, vai reprogramar a sua mente de acordo com a palavra de Deus. Então, vamos encerrar nossa palestra aqui. Eu já passei muitas informações. Eu espero que isso venha arder dentro de você, que você venha fazer da palavra de Deus as suas vestes. Você venha pensar o seguinte: olha, eu vou investir nisso. Puxa vida, eu investi a minha vida inteira sendo dividido e não resolveu nada. Então, faz certo agora. Faz, porque o outro você já tentou, o outro estilo de vida, estilo normal, que todo mundo vive, né? O estilo do mundo, você já tentou. Então agora está na hora de você fazer segundo a palavra de Deus. Primeiro, os pescadores pescaram do jeito deles. A segunda pescaria, Pedro disse: eu agora vou lançar as redes sob a tua palavra. E veio tanto peixe que os barcos quase foram a pique. Qual foi a diferença ali? O mar era o mesmo, os pescadores os mesmos, os barcos os mesmos. O que mudou? A palavra. A mecânica quântica é a palavra que está em todos os lugares ao mesmo tempo, que é a palavra da convicção e da fé. Então eu deixo aqui essa mensagem. Eu espero que você guarde, que você faça disso a sua roupa, que você viva essa fé, que você viva essa convicção da Bíblia, porque a sua vida vai ser diferente. Eu deixo aqui um grande abraço e aguardo ansiosamente até o nosso próximo encontro na outra quarta-feira. Não na próxima, mas nós estamos fazendo uma sim e outra não. Então pulamos a próxima e na outra estaremos juntos novamente. E quem sabe presencialmente. Mas isso tudo nós aguardaremos pacientemente no Senhor. Que Deus abençoe a todos. Recebam aí o meu abraço e até o nosso próximo encontro.